Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h04. O Sala de Redação desta segunda-feira está no ar. E claro que nós vamos repercutir o Grenal, o tetracampeonato do Grêmio e tudo aquilo que nós necessariamente precisamos falar aqui no programa, que é a matéria principal dele, que é o futebol. Mas antes eu quero dar um abraço em quem tirou licença-prêmio, estava gozando férias, nos deixou trabalhando aqui, suando arduamente para manter o Sala de Redação, enquanto ele tomava chopp, olhava para lindas mulheres, etc. Davi Coimbra, que bom tê-lo de volta. Boa tarde, Pedro Ernesto Denardim. Que alegria ouvi-lo. Que bom. Muito bom tu voltar. E eu tenho certeza que se tu estivesse aqui naqueles dias da contratação do Thiago Nunes, do Thiago Santos, aliás. Thiago Santos. Tu estarias do meu lado. Porque ninguém pediu desculpa, Davi, para mim. Só eu sustentei. Tá? Só eu sustentei e ninguém pediu desculpa pra mim. Estes cara de pau, esta corja que faz o eu tava junto, ingrato, não seja assim. Davi, um beijo. Agora tá cheio de padrinho aí, Pedro. Agora tá cheio de padrinho pro Thiago Santos. Sempre concordamos. Volante, centro médio, não é nem volante, centro médio. Eu sempre disse, tem que ter um centro médio. Claro. Tem que ter um centro médio. E aí o seguinte, entrou o centro médio e todas as coisas se ajeitaram no time. O time é quase igual. Mas tudo voltou pro lugar. O Davi não pedia nem centro médio, era centeral. Centeral, o Davi é mais antigo. Mas deixa eu lembrar o Grêmio do Maicon e do Arthur não dava pra ter, né? Ainda bem que vocês não estavam no Grêmio do Maicon e do Arthur, porque senão o Grêmio não ia ser campeão. Mas os que ganharam tinham Jailson, Wallace, Michel. O Jailson joga mais que o Thiago Santos, sabe jogar, avança e tal. Jailson joga mais que o Thiago Santos. Não, aí é uma afirmação temerária. Eu também acho não é bom jogador, Jailson. Assim. Eu acho que joga mais que o Thiago Santos. E isso não é uma crítica ao Thiago Santos, hein? Isso não é uma crítica ao Thiago Santos. Estou dizendo só que o Jailson era bom jogador, foi jogar lá. Jailson era bom jogador. Tanto é que naquele Grêmio de 17, na final contra o Lanús, por exemplo, era ele que sai mais e o Arthur guarda posição até, porque o Jailson é de se desgarrar. O Thiago Santos é diferente, é um jogador mais marcador, o Thiago Santos é volante. Ambos campeões, é isso que interessa. Mas nos últimos, nos últimos 5 anos do Grêmio, todo mundo foi campeão. Quero a inveja de vocês. A Gimo manda pra mim, olha aqui, ó. Nós temos um também. Interno. Eu também ganhei, não tem inveja nenhuma. Pode passar para o outro. Eu pensei. Tizibe com o Thiago Santos, não com o Agimo. Tizibe com o Thiago Santos, não com o Agimo. Já passa nessa tua cara de pau aí, Pedro, já. Isso. Gimo Antibac, aerossol. Não é Beck, né? É Bac, que é bactérias, deve ser isso, né? Isso. Bom, Beck é o Jeromel. Tem duas versões, né? Com e sem perfume. Isso. Tem com e sem perfume. Desinfetante para uso geral, mata 99,9% dos germes e bactérias. Se tu tiver uma sala de redação, tá? Numa mesma sala, e largar o Gimo Antibac, não sobra ninguém. Se matar germes e bactérias. Eu digo, os participantes do sala de redação. É mais um produto Gimo, por até 24 horas. Tem a água lavanda, a fragrância, tá? Então, você já pode procurar aí no Zafari. Flagrância é o que acontece lá na CPI, os caras pegam em flagrante o cara. Isso mesmo. Bom, Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, esse é o novo produto Gimo Antibac, tá? Zafari Bourbon, onde tem o Gimo Antibac. Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos. Que protege as fábricas da Gimo, certamente. Certamente. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Aí quando tiver totalmente o refrigerador fechadinho que a Frigelar garante, não precisa Gimo Antibac. É o único processo que não precisa, tá legal? Agora IES é Fiat IES em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, que depois que os germes estiverem todos eles afastados pelo Gimo Antibac, mortos, silenciosos, aí você vai tomar um Aurora Gran Reserva para festejar. Age bem, que o melhor banco para você receber seu salário é o benefício. E planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. Bom, Davi Coimbra, eu quero entregar para ti a primeira manifestação do Clássico Grenal, que tem o Grêmio tetracampeão. Me conta aí. O Grenal foi um Grenal típico de decisão, né?
Grenal feio, mais marcado do que jogado. Combinou com o dia, inclusive, um dia assim, diriam os antigos cronistas plúmbio, né, que era como estava o dia de ontem, com alguns destaques individuais. Hoje eu até destaquei o Jeromel e o Ferreirinha, né? O Inter fez o que tinha que fazer, tentou, atacou, ficou mais tempo com a bola, teve até as suas chances, mas depois o Grêmio no contra-ataque. Eu ouvi a entrevista do Thiago Nunes e ele falando sobre a afirmação do Ramírez, né? Dizendo que o Inter tinha sido melhor. Ele disse: olha, melhor depende. O Grêmio teve cinco situações para fazer gol. E teve mesmo, teve 2 com o Ferreirinha, que tem que melhorar essa finalização dele quando ele está na frente do goleiro. Ele tem que tirar do goleiro, né? Se ele dá um passo pro lado, ele faz o gol, né? Que tem 2 com o Ferreirinha, uma com o Jeromel, outra com o Ricardinho dentro da pequena área e outra do Wanderson no travessão, né? Então a estratégia do Thiago acabou funcionando. Pode-se dizer que funcionou, porque houve essas situações. Ele tomou só aquele gol lá, muito parecido com o gol do Diego Souza no Grenal passado, né? Acabou sendo assim uma vitória de um time, como é que eu posso dizer, de um time que com uma lógica, né? Ele não é um time que encanta, mas ele tem sua lógica, né? E é um mérito. Eu acho que é um mérito do treinador ter dado lógica para o time. O time ele é funcional, né? Agora com a entrada do Douglas Costa, com a volta do Kahneman, eu vejo alvíceras para o Grêmio, né? E o Inter, com a declaração também do presidente, significa, depois do jogo, significa continuidade, né? Do trabalho do Mar, né? Continuidade do trabalho do técnico. Ele vai dar tempo pro técnico, né? E aí a gente vai ver o Mar tá dando pé, é isso? Tá dando, segundo ele, sim. E eu acho que a convicção é uma coisa boa no futebol, né? Então a gente tem que ver agora, com o tempo que ele vai ter. É claro que vai depender dos resultados. Se começar a fracassar muito vai ser ruim, mas tá indo razoavelmente bem na Libertadores, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer com o Inter, se o Inter vai conseguir mesmo fazer esse futebol que ele está pretendendo fazer. A despeito, Pedro. Vai lá, Potter. Pensei que tu não ia me chamar hoje, Pedro. Eu ia ficar aqui só assistindo o Davi. Foi bom, né? É bom o Davi ter falado antes, que o Davi é o meu norte. Eu espero o Davi falar, e aí eu vejo que eu tenho que pensar diferente dele, né? Então não estava bom isso quando não é o único isso acontecer. Pedro, vamos lá, vou falar do lado do Inter, né? Depois do Grêmio, o Bagé pode falar, né? O lado do Inter há um mais do mesmo, e a gente se repete aqui depois de Grenais, porque o Inter não vence, porque falta qualidade, porque a cabeça ela não tá encontrada quando você enfrenta o Grêmio. Essa é a verdade. E os meninos do Grêmio entram ao natural no Grenal, né? Criam, provocam, depois fazem lives e tudo mais, né? Porque eles têm essa confiança no jogo. Mas não teve um Grêmio avassalador, não teve um Grêmio muito melhor, e também não teve o Inter bem. Um Inter super bem. O Thiago Nunes ontem deu uma entrevista. Na entrevista ele fala, né? Que é relativo o que é jogar bem e jogar mal, né? O que ele quis dizer é que a proposta dele foi obedecida pelo Grêmio. O Grêmio esperaria o Inter e faria os seus gols em momentos de contra-ataque, como exatamente aconteceu nos 3 Grenais. Nos 3 Grenais. Mas aquela bola parada foi um contra-ataque que gerou a bola parada. O Inter se defende mal. O Ramírez não conseguiu encontrar ainda isso na defesa, talvez porque faltam peças, né? O Inter ontem foi vice-campeão gaúcho e a defesa era Rodinei, Lucas Ramos, Zé Gabriel e Moisés. Lucas Ribeiro, eu também comecei na narração, esses nomes duplos, eles me deixam absolutamente tontos. Claro que os 4 tem 2 meninos e podem crescer ainda mais, mas o Rodinei e o Moisés a gente já sabe que pode dar, né? O Inter é muito frágil nas laterais. Vai melhorar porque tem um jogador de seleção argentina ali. O Inter precisa contratar um lateral esquerdo. Infelizmente o Moisés não aguenta o tranco porque cansa e porque ele não tem o que o treinador quer dele. Então, Pedro, se repete. Aquele gol do Ferreirinha é um gol de qualidade, que aliás o Inter tomou do Cebola e do PP em Grenais. Eles param na frente do marcador, são iguais, que é frágil, ele corta pro lado,
desloca o goleiro e bota num cantinho. Isso é qualidade. O Léo Chuck foi no ângulo, a única diferença é que foi no ângulo. Exatamente. Né? Por que o Inter não faz isso no Grenal? Porque falta qualidade? Não, eu acho que o Grêmio tem mais qualidade. O Grêmio achou 4 pontas na sequência. Exatamente o mesmo jogo. O primeiro deles o Pedro Rocha, né? Só para não perder a ordem. Então, falta qualidade no Inter. Todos os treinadores no momento decisivo fracassam no Inter. Porque no momento decisivo falta qualidade. Faltou qualidade contra o Atlético Paranaense, faltou qualidade na reta final do Brasileirão, falta qualidade nos Grenais, e nos Grenais ainda tem o somatório de uma cabeça mais frágil. Faltavam 3 minutos para acabar o jogo, o Inter cai numa provocação do Ferreirinha ali, o jogo acaba ali. Um guri de 23 anos acabou o jogo. Aquilo é coisa pro Rafinha fazer, para outro cara fazer. Então, Pedro, enquanto o Inter não contratar jogadores, né, e também pensa errado o torcedor que acha que os melhores têm que sair. O Dourado não tem que sair, o Edenilson não tem que sair, tem boas peças ali. O problema é que tem que somar a essas peças. O Inter precisa de titulares absolutos. Não tem dinheiro. Bom, era a promessa de campanha montar com inteligência time. Era a promessa de campanha dos dois, né, ter sagacidade no mercado. O Tyson é uma sagacidade no mercado. Certo? Claro que tem a vontade do jogador. Então, enquanto o Inter não somar qualidade ao grupo, eu não estou falando que o grupo é medíocre, enquanto o Inter não somar, porque o Inter disputa contra os grandes. Só que os grandes são melhores que o Inter, tem mais qualidade. E por isso o Inter chega na reta final e perde os campeonatos. Bagé. Bom, Pedro, boa tarde. Abraço no Davi aí, bom ter ele de volta, né? Porque é um cara que em pouco tempo, eu particularmente trabalhando há pouco tempo com ele, já tenho uma convivência muito boa. A gente acabou nos últimos dias falando mais pelo WhatsApp, né, do que propriamente ao vivo. Mas, Pedro, eu quero pegar um outro aspecto desse Grêmio, porque para muitos se diz assim, tá, mas o Grêmio não jogou bem, mas o Grêmio está sendo efetivo, o Grêmio está sendo objetivo, o Grêmio não perde jogo com o Thiago Nunes. Ontem na rede social tinha torcedores até fazendo uma brincadeira que já estavam reclamando porque ontem o Thiago Nunes não ganhou, porque ele vinha com 8 jogos de vitórias consecutivas, mas ele conseguiu carimbar um título que para início de trabalho é muito importante. E eu quero fazer aqui uma parte para a categoria de base do Grêmio, porque a gente fala muito eventualmente sobre a base. A base está deixando dinheiro no cofre do Grêmio, que de novo está comemorando um superávit. A base é ponto fundamental de receita do Grêmio e de qualidade técnica do Grêmio. O Grêmio que termina o Campeonato Gaúcho tem no seu goleiro um menino revelado na base. O Grêmio ontem, quando perdeu o Rafinha, que é um jogador muito experiente, não sentiu o peso quando entrou o Wanderson, pelo contrário, ele vai lá no final do jogo e chuta uma bola no travessão que poderia ter aumentado o placar. O Grêmio que não teve o Kahneman, o torcedor só está curioso para saber o que o Kahneman tem quando ele volta. Mas não porque a zaga está falhando, porque tem outro menino da base ali, que é o Juan. O Grêmio tem um outro lateral esquerdo que a todo momento o torcedor pede para jogar, que é o Guilherme Guedes. O Grêmio teve o Matheus Henrique, que voltou a crescer com a cobertura e a segurança, a tranquilidade que deu para o setor defensivo de marcação, o Thiago Santos. O Grêmio tem na figura do Ricardinho um menino que ele é hoje o reserva imediato do Diego Souza. E eu estou falando só dos garotos. O protagonista do Grêmio hoje é um menino formado na base, que é o Ferreira. Então, daria para falar vários outros que entram. Então, destacar aí o trabalho do Francesco Barletta, que é o diretor da base, e todos os outros diretores lá juntamente com ele. Mas é muito importante esse trabalho, porque o Thiago Nunes ele não teve tanto tempo, né? Ele chegou e começou a jogar o tempo inteiro, envolvido entre Sul-Americana e Campeonato Gaúcho. Mas por mais que em determinado momento ontem, e a gente sempre busca aquilo, né? Antes de qualquer Grenal, o que a gente diz? Tomara que tenhamos um Grenal bem jogado. E o Grenal não está sendo bem jogado tecnicamente. Teve um momento ontem do jogo que o Grêmio estava mais perto de sofrer um gol pela alternativa que utilizou o Thiago Nunes do que qualquer outra situação. Só que daqui a pouco, como lembrou o Davi, o Grêmio teve 4, 5 oportunidades claras de gol. Ontem, por exemplo, ficou claro que o Thiago Nunes daqui para frente acabou, né? Não tem mais como, com todo o respeito e carinho que eu tenho de um cara que é meu ídolo no Grêmio. Maicon, ele ainda é importante, mas ele não pode mais ser titular do Grêmio. Ele tem que ser um cara para entrar no segundo tempo, para um jogo de experiência. Ontem, para mim, ficou claro que não dá, Pedro. Não dá. Foi uma tentativa de novo que não deu certo. Claro, de novo, foi o mesmo erro que ele cometeu e repetiu no segundo Grenal, concordo contigo. O Maicon, pelo que eu sei, tá, e eu vou brincar agora, tá? Estão comprando uma mesa para botar do lado da mesa do Marcelo Oliveira, porque ele será diretor do Grêmio. Aí eu não estou brincando. Porque um dos projetos da vida do Maicon é ser dirigente do Grêmio, assim como o Marcelo Oliveira, são pessoas superiores, de alta capacidade, que pode trazer muita coisa. Tem perfil, exatamente. Agora, na bola, só os últimos 20 minutos. Não vejo como jogar mais.
Foi uma vitória de clube, Pedro. Foi uma vitória. Boa tarde para todo mundo. Davi, que bom te ver aqui, Davi. Não nos deixa mais, pelo amor de Deus, Davi. Fica aí, não vai mais embora. Fica aí. Foi uma vitória de clube, Pedro. A gente pode discutir questões táticas. O Palácio numa espécie de losango de meio campo para tentar fazer algo diferente e deixar Galhardo e Yuri Alberto lá na frente. O Grêmio num jogo de reação mais conservador, em que foi melhor do que o Inter, porque ele tem mais chances de gol produzidas do que o jogo de proposição do Inter. Então ele foi melhor, ele controlou o jogo, ele dominou, o jogo foi na prancheta do Thiago Nunes. Tem essas questões táticas que podemos discutir. Mas fundamentalmente o que faz o Grêmio tetracampeão e ganhar o Grenal é o clube. Porque o Grêmio é superavitário e o Inter é deficitário. O Grêmio forma jogadores na base, ponteiros, Pedro. A gente tem um bloco aqui para falar dos ponteiros que o Grêmio forma e o Inter não tem nenhum. O Caio Vidal não está pronto ainda, né? Embora seja o melhor que o Inter tem como atacante lado. Aí, o gol do Léo Chu, ele deu sorte, porque ele não sobe nem no bonde de pé direito. Pois é, mas o Grêmio forma um jogador para estar ali naquele momento, o Inter não forma, né? O Grêmio termina o jogo com 8 da base no Grenal passado. O Grêmio tem condições de contratar jogadores bons, gasta 10 milhões com o Diogo Barbosa, busca o Douglas Costa, busca o Diego Churin, que era um melhor centroavante do Paraguai, erra num, acerta no outro. O Inter não tem condições, então é muito natural o Grêmio ser campeão. O Inter só vai ser campeão, e a culpa não é do Ramírez, já vou dizendo antes. Não é do Ramírez, porque o Inter perde Gauchão e Grenal com o Cudê, com o Odair, com o Ramírez, ganhou com o Abel com um gol de pênalti lá no final do jogo. Então o problema não é o treinador, é o clube. Enquanto o clube Inter não se reorganizar, e vai demorar um tempo para se reorganizar, se não tiver consciência de fazer isso, ele vai ficar sempre nessa discussão. Treinador é esse, não é aquele, falta jogador, tem que tirar o Moisés e contratar outro, não sei quem tem mesmo, Potter tem razão, né? São laterais. Ontem eles tinham que dar amplitude, jogar pelo lado, eles não tinham qualidade para fazer isso, não tem para o meio, não tem para o lado, enfim. Mas o problema é o clube Grêmio que está melhor e por isso é tetracampeão gaúcho. Não é culpa do treinador de A ou de B, é o clube que é melhor. Pois é, Leonardo. Pedro, o mais interessante do título do Grêmio, antes, Davi, um beijo, saudade de ti, que bom te ter aqui, cara. Beijo ao vivo. Não, virtual. Agora tudo é virtual, Davi. Sacana, continua sacana de sempre. Mas o título do Grêmio, ele aponta para o futuro, e isso é o mais legal dessa conquista do Grêmio. O Bagé citou ali, e até peço que se eu esqueci de alguém, Bagé, tu me ajude. Breno, Wanderson, Juan, Léo Pereira, Léo Chu, Ricardinho, o Darlan se afirmando, o Ferreira se afirmando, o Elias já chegando, Pedro ou seja... Lucas. Eu digo os que mais despontaram nesse gauchão. Eu acho que o Pedro Lucas e o Elias Manuel chegariam no segundo bloco, mas eu citei ali rapidamente, Bagé, 7 nomes ou 8 de jogadores que aproveitaram esse gauchão, porque o gauchão ele pode ser engana-bobo, como o saudoso Vianney dizia, sim. Tu não pode ter uma medida exata do que aconteceu no gauchão, mas ele te aponta assim pra cima e pra baixo. E o Grêmio termina o gauchão com algumas caras novas que aproveitaram a oportunidade. E aí tu junta essas caras novas a jogadores como o Jeromel, como o Matheus Henrique, que voltou a jogar bem, como o Diogo Barbosa, como o Rafinha, que chegou, e tem mais o Douglas Costa para desembarcar. Então o Grêmio sai do gauchão muito fortalecido e apontando para o futuro. Se esses jogadores ali num nível maior vão confirmar, a gente precisa ver. Mas o começo deles é alvissareiro. E isso que eu acho que é o mais importante de um trabalho do Thiago Nunes, em que ele teve 9 jogos em 30 dias. Tu não treina no dia do jogo e não treina no dia seguinte. Então, 18 dias não foram de treino, foram de jogos. Vai treinar essa semana inteira. Pois é, olha só que loucura, Pedro. Então, vai o outro Thiago lá pro Equador e vai a gurizada sub-21 e fica todo mundo treinando aqui, nem o Thiago Nunes vai. Nessa semana ele também treinou, né? Foi o time reserva. Não, ele foi, mas ele viajou junto, né? Ele foi, né? Ele viajou, então ele não conseguiu treinar os titulares. Eu chamei o Léo na minha coluna de Tetra da Esperança, por isso. Porque o Grêmio sinaliza um começo de uma geração que pode ser vencedora e que está tomando espaço de uma outra que aos poucos vai sair de cena. Jeromel, Michael, enfim, até o próprio Câmara mais adiante. Se vai dar certo no Brasileirão é outra história, porque gauchão é eliminatório. O que não dá certo no gauchão, normalmente tu revoga e segue o baile com o resto para ver se lá adiante ele vai confirmar. Mas há essa esperança. O Grêmio já tem aí um Léo Chu que faz gol em Grenal, por exemplo. Uma comparação aqui. O Thiago repete muito o time, né? E para mim esse é um ponto fundamental nessa transição. Ontem na entrevista, ele tem muito cuidado, porque ele é instigado o tempo inteiro a traçar um comparativo com o ex-treinador e tudo que representa para o Grêmio do Renato, né?
E ele é um cara que ele diz, não tô rompendo nada, eu só tô dando continuidade, mas ele modificou vários padrões. E claro que tem uma nova preparação física que agora já começa a dar uma resposta para ele também, dentro de campo com o Heverson Pimentel. O Douglas Costa vai trazer qualidade para esse time. Então tem uma série de fatores, mas para mim o fundamental é a repetição. Sempre que ele pôde, ele só preservou na Sul-Americana. Não te esquece do Thiago quando Santos. Ele dobrou a quantidade. Só eu e o Leonardo defendemos. Óbvio, Pedro, é que não vai virar. É óbvio que o Thiago Santos, na minha primeira fala eu disse, o Thiago Santos trouxe uma garantia, uma segurança que o Grêmio não tinha mais. Mas o Thiago Nunes é quem escala o time e ele dá repetição. Ele preserva os caras fardados. Ele só preservou e não viajou para a Sul-Americana quando ele já estava com a classificação encaminhada. Sabe que a situação do Inter, que a gente vê agora, ela se assemelha muito à situação do Grêmio nos anos 70. Quando o Inter tinha aquele super time lá. Foi o maior time da história do Inter. Não tem nenhuma dúvida disso. Mas o Grêmio não tem aquilo que o Inter teve, né? O super time? Não, o Grêmio não tem. Não, claro que não. Não, mas de cenário é curioso. Não, eu digo como a torcida do Inter se sente, como os títulos que o Grêmio vai ganhando e tal. Então tem uma situação bem parecida. O Grêmio virou essa situação em 1977 e o Potter estava dizendo que alguns jogadores têm que ser preservados e foi exatamente isso que aconteceu. O Grêmio manteve 5 jogadores que eram jogadores contestados. Tá? Tarcísio e Yura, quem mais, Davi? Tarcísio, que era centroavante, passou para a ponta. O Yura, que era super contestado pela torcida, muito. Virou o motor do meio campo. Vitor Hugo, que era um jogador... o volante, centro-médio. O centro-médio mesmo. Ele nunca tinha feito um gol. Uma vez, um amistoso, o Grêmio tá ganhando uns 10-0. Não, fez um gol contra o Sportivo de pênalti. Fez um gol de pênalti. Contra o Sportivo de Bento. Ele marcou a Maradona, rapaz. Anchieta, que era comparado com o Figueroa. E não... Para nós, obrigado. E era assim, muito contestado também. E o Eurico, que tinha chegado no ano anterior. Aí ele foi fazendo o time com jogadores experientes, vitoriosos, como o Berdan, como Tadeu Ritt, como André Catimba, e grandes destaques, como o Éder, que ele trocou por dinheiro, e mais 4 jogadores. Paulo Isidoro. O Isidoro foi depois. Né? O time de 77 tinha o Éder, Tarcísio, André e Éder. O melhor ataque da história do Grêmio, na minha modesta opinião. Não tem o melhor atacante, que esse é o Renato. Paulo Isidoro veio trocado pelo Éder. Isso, em 81. Né? E o meio-campo, Vitor Hugo, Tadeu Ritt e Yura. Né? Era um meio-campo clássico, com um centro-médio marcador, com um cara que corria o tempo todo, Yura, e com um cara que pensava o jogo, que era o Tadeu Ritt. Então, o que aconteceu? O Grêmio fez o que eu acho que o Inter deveria fazer agora. Preservou alguns jogadores mesmo que contestados. Por exemplo, o Edenilson. Tá? Eu vejo que a torcida do Inter se irrita com o Edenilson, com o Dourado, com alguns jogadores, mas são jogadores que têm categoria, que já demonstraram que são bons jogadores, que têm futebol. Então tu tem que preservar esses bons jogadores e rechear com outros jogadores que lhes deem sustentação, como o Thiago Santos deu sustentação para o Mateuzinho, por exemplo. O torcedor está com inteira razão. Quero te ouvir, Guerrinha. O torcedor está com inteira razão. Faz muito tempo que perde. Ele não aguenta mais perder. É duro todo dia 5 tu pagar a mensalidade e não ver ganhar. É duro, é complicado. Bom, o título ficou em boas mãos, né, Pedro? É o time que mais pontos conquistou, é o time que na hora decisiva não perdeu para ninguém, né? E é um time que soube se comportar contra o seu maior rival em 2 jogos. Aliás, o jogo de ontem, depois eu fui ver de novo o jogo, o placar foi mentiroso. O Grêmio poderia ter goleado o Internacional. O Grêmio perdeu 3 oportunidades assim. Aquela do menino embaixo da trave, que pegou na canela. Ricardinho. Aquela qualquer cara bota pra dentro, ele só não botou ontem. Nas outras 8 vezes que apareceu. O gramado tirou o gol dele, né, Guerrinha? Foi o gramado que tirou ele. A bola subiu. Bola na trave. Pra te ver como o gramado atrapalha o bom jogador. O Lomba. Eu pedi, Guerrinha, pro Romildo botar a sintética. Ele não me atendeu. Eu não mando ninguém, eu só pedi. Ontem o Grêmio perdeu um gol por causa do gramado. Então a primeira coisa que precisa ser dito é que o título foi mais do que merecido. Ficou nas mãos de quem jogou mais, de quem apresentou mais qualidade. Eu acho que o Grêmio, mesmo com o título, ele ainda tem pouco café no bule para ser campeão brasileiro. Nós estamos tendo como parâmetro
o enfrentamento com o Internacional, esses jogos da Sul-Americana. O Grêmio hoje joga menos do que Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Eu nem vou botar o Atlético aí, que o Atlético sábado me arrepiou. O Atlético poderia ter perdido o título mineiro. É verdade. A arbitragem não deixou que o Atlético perdesse o título mineiro. Então eu acho que o Grêmio vai melhorar? Vai melhorar. E aí ele pode se tornar candidato a alguma coisa assim, né? Porque ele está num momento positivo, mas a bola ainda não é bola para a gente cogitar. Quem é que é um dos favoritos para ganhar o título? Não, o Grêmio não está nesse time aí dos favoritos. Hoje tem 3 favoritos, talvez o quarto, que é o Atlético Mineiro. Sobre o Internacional. No Internacional nada funciona. Nada. A defesa faz água. O meio-campo é lento e não tem criatividade. E o ataque? O ataque, coitado, é órfão, a bola não chega. Vocês viram alguma vez acontecer o que aconteceu ontem, o treinador trocar 2 laterais e botar o Praxedes para acompanhar o PP? Praxedes lento para acompanhar o PP? Vocês viram isso alguma vez? Não viram. Então nós não vimos tudo ainda, mas já estamos começando a ver coisas que a gente não via. Ontem nós vimos isso. E foi tão errado que logo em seguida ele botou 2 laterais de novo. Depois da bola na trave do Wanderson, né, Guerrinha? Botou de Aí novo. Ele bota o Léo Borges na esquerda. Quer dizer, o cara tirou 2 laterais de uma única vez e botou o Praxedes para marcar o PP. Pô, o Praxedes não é veloz, é lento. Quer dizer, vem cá, não passa pelo treinador? Quando é que passa? Agora, eu quero deixar aqui um recado para o torcedor do Internacional. Não tenha pressa. O título, se vier, só no ano que vem. Internacional na Libertadores, e eu sou meio apurado. Semana passada, na segunda-feira, quando o Grêmio ganhou o Grenal, de que está liquidado, o Grêmio já é campeão, né? Eu vou dizer também com antecipação. A Libertadores, que o Inter vai se classificar, vai golear esse adversário do meio da semana, que é um adversário quase que varziano, tá? O Inter, se não pegar o Táchira, tá? O Inter vai sofrer. Vai sofrer. Porque o Inter está desarrumado. O Inter não sabe o beabá do futebol. Por que que perde? Tu precisa saber isso. Essa é a primeira regra do futebol. Por que que nós estamos perdendo? Os caras são infinitamente superiores a nós? Não são. O Campeonato Brasileiro prova isso. Não são. É os mesmos caras com acréscimo. Então por que que a gente está perdendo? Mas eu ouvi ontem ainda uma frase do treinador do Internacional no final do jogo, que ela é estarrecedora. Nós perdemos como planejamos. Mas o que que é isso, rapaz? E tudo isso com o aval da direção. A direção está achando normal. Não, nós mudamos. Disse, eu tenho a gravação. Nós vamos seguir assim. Surgiu uma informação que ele teria dado essa declaração no ano passado. Não, essa frase ela está pensada do contexto. Bom, eu ouvi essa frase, ela está pensada do contexto. Ele não falou sobre o Inter. Exatamente. Tá? Essa frase está pensada de um contexto, ela está sendo disseminada, Guerra, nos grupos eu também recebi nos grupos de WhatsApp. Mas ela não diz o contexto. O que ele diz mas ele falou sobre a época do Del Valle? Do Del Valle, que lá atrás no Del Valle ele estava tentando implantar o modelo e que as derrotas criaram uma casca no time, fizeram o time perder o medo. E aí, olha, tu jogando no teu modelo, tu pode ganhar e pode perder, mas tu tá jogando dentro do teu modelo. Se tu perder, tu tá perdendo dentro do teu modelo. Foi mais ou menos nessa linha aí. Mas só que pensaram isso. Esse é o planejamento, então. O que ele quis dizer. Não é planejamento de perder. Não planejamento de perder. Tu tem um planejamento. Ele disse. Ele disse, Davi, olha só, o que ele disse foi o seguinte: o que ele quis dizer, melhor dizendo. Ele disse que lá no outro time dele, Independente Del Valle, se perdeu também para colocar esse processo que ele está fazendo no Inter. E que essas derrotas fortaleceram o grupo e fortaleceu a ideia de jogo que depois conseguiu ser implantada, e ele teve algumas vitórias, como ganhou a Sul-Americana, por exemplo. E ele disse que ele está vivendo este momento. Se tirou a perder, em função do conceito, ele vai perder. Não, só para colocar melhor a frase. Tá. Eu concordo com as críticas em alguns pontos, está tudo certo. A grande diferença é que se tu perder com o Independiente Del Valle, é uma coisa. Se tu perder com o Internacional, é outra. É isso que é inédito na vida de Miguel Ramírez. Isso é inédito. Bom,
Então, eu acho que o Internacional, e tem o aval da direção, isso é que preocupa. A direção diz, não, vai seguir assim, é o nosso projeto. Mas vem cá, sabe quantos jogadores, e vocês citaram há pouco aí, Edenilson, o próprio Dourado, o Patrick, os caras sumiram, cara. Sumiram, desapareceram. Vem cá, os caras não sabem mais jogar futebol? O que está acontecendo? Aquela ausência do Cuesta, onde foi explicada, tu houve uma coletiva do treinador, ele disse que o jogador foi infiltrado no Paraguai. Aí depois aparece o Gabardo dizendo, olha, não teve infiltração nenhuma, foi opção. Os médicos foram ouvidos, os médicos deram uma explicação. Isso tudo. Então, tá tudo errado no Beira-Rio. Tá tudo errado. O Internacional não está perdendo só porque o Grêmio é melhor. O Internacional está perdendo porque não sabe por que está perdendo. E isso é beabá em futebol. E não vai descobrir isso a tempo de reagir numa Libertadores e muito menos num campeonato de longo prazo chamado Campeonato Brasileiro. Muito bem. Deixa eu lembrar, Guerrinha, que o Grupo IESA está apresentando a nova Fiat Toro 2022 com motor flex 185 cavalos. Venha conhecer na IESA Fiat em Porto Alegre, aliás, Canoas. O Sérgio, um dos vários e vários gerentes de várias e várias concessionárias IESA espalhados pelo sul do Brasil e Colorado, está muito triste com o Inter. Passou umas mensagens aqui dizendo, olha, tô incomodado. Tô incomodado. Um abraço pro Sérgio. Pedro. Mas os narras lá, fora o pai, Pedro, que foi vice-presidente. Tudo gremista. Parece que a gorizada toda é gremista. Abraço, Maurício, Thiago, eu posso vir contigo depois? Parabéns pelo título. Não, pois eu ia pedir, eu tenho para depois do intervalo, porque quem chega mais tarde no programa, porque eu estava no GE, tem que pagar esse preço. Não estou reclamando. Mas concordou comigo, né, Maurício? Mesmo, mas eu ia me candidatar para depois do intervalo poder falar com a concordância com o Potter. Obrigado, bom. Maurício, obrigado. Olha aqui, o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Se você está procurando um empréstimo para botar a vida em dia ou realizar um sonho, venha para o Agibank, o melhor banco para receber salário e benefício. Crédito sujeito à análise, consulte condições dos produtos. Seja qual for o porte Seja muito bom, né? Seja qual for o porte da sua empresa, o plano empresarial Sulmed Smart é a opção inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores. Intervalo comercial, sala de redação, volta em seguida. Precisa de um telhado resistente que não te deixa na mão quando chove? Conheça as telhas